o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a vossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Amém. Glória a Deus. Queridos, amados e diletos irmãos, meditando no que o texto sagrado aqui nos diz, nós vemos repetidas vezes o que a palavra do Senhor nos mostra acerca da religião, que dá convicção, que dá certeza. E a mensagem que eu quero transmitir aqui aos servos de Deus, exatamente esta mensagem: cristianismo, a religião da certeza. O cristianismo evangélico, genuíno, ortodoxo, bíblico, cristocêntrico, que tem Jesus no centro, né? Não o cristianismo dos homens, não o cristianismo das nações, mas o cristianismo bíblico. O verdadeiro cristianismo é a religião da certeza, da convicção. Imaginemos o que é um barco sem uma bússola. O que seria de um barco sem uma bússola em alto mar? Ou um peregrino sem as estrelas para lhe guiar? Assim é a religiosidade de algumas pessoas, que é uma religiosidade duvidosa, incerta. Ao contrário de tudo isso, o cristianismo ergue-se como a religião da certeza. Disso nos dá conta a primeira epístola do apóstolo João. Então, se o irmão e o amigo têm uma Bíblia em casa, acompanhe comigo aqui passeando pelos textos sagrados desta primeira epístola do apóstolo João. Nós vamos entender claramente que o cristianismo é a religião da certeza. Em primeiro lugar, nós vemos que cristianismo é saber. Cristianismo é saber. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 2 e o versículo 5: e nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Aleluia. Então, estar em Cristo, viver o verdadeiro cristianismo, é saber que nós estamos em Cristo. E aqueles que sabem que estão em Cristo, andam nele, andam com ele. Aleluia. Andam com o Senhor. No capítulo 2, versículo 29, nós lemos: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se nós sabemos que ele é justo, veja a expressão bíblica, saber. O cristianismo é algo que nós precisamos ter entendimento, conhecimento, saber de fato o que a palavra do Senhor nos diz. Então, se nós sabemos que o Senhor é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. Só sabemos se alguém de fato é nascido dele quando este pratica a justiça. No capítulo 3, e versículo 2, nós lemos: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, veremos. Olha a expressão sabemos aqui mais uma vez aparecendo no texto sagrado. Sabemos que quando ele se manifestar, não é se ele se manifestar, mas é quando. Há uma certeza que quando ele se manifestar,
nós sabemos disto, seremos semelhante a Ele, semelhante ao Cristo, com o corpo glorificado, vivendo para a glória dEle, para o louvor dEle, para exaltar a Ele, pois Ele é digno. No capítulo 3, versículo 5, a palavra nos diz: e sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Veja que esse texto bíblico que nós estamos citando aqui, da primeira epístola de João, nos revela que nós sabemos que Cristo vai vir, sabemos que precisamos andar na justiça, nós sabemos, temos o entendimento que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, nós sabemos que Ele perdoa pecados. Veja que este conhecimento, este saber, este entendimento tem que estar na mente do crente. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. No capítulo 3, versículo 14, lemos: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Veja o outro conhecimento que temos: sabemos que passamos da morte para a vida. Por que isto aconteceu conosco, queridos amigos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, não vivemos mais no mistério ou ministério da morte, mas agora no ministério da vida. Não andamos mais subjugados pela força do pecado, do erro, do engano que leva o homem à perdição, mas andamos agora guiados por Jesus Cristo, que é a nossa vida, a vida abundante que Ele nos prometeu. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas do pecado, as coisas da vida pecaminosa ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Oh glória! Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Então nós sabemos que já passamos da morte para a vida. No capítulo 5 e o versículo 15 dessa primeira epístola de João, nós lemos: sabemos que já alcançamos as coisas que lhes temos pedido. Sabemos que já alcançamos as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, as promessas que o Senhor tem feito ao seu povo, à sua igreja. Nós sabemos que já temos as coisas que dele temos pedido. Ainda no capítulo 5, versículo 18, lemos: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Outra coisa que sabemos: se você é nascido de Deus, você não pode viver pecando, não pode viver no engano, não pode viver na prostituição, não pode viver na idolatria, não pode viver no erro, no engodo do pecado. Não, você tem que viver uma vida nova. Disto nós sabemos. Ainda no capítulo 5, versículo 19, nós lemos: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aleluia! Há uma grande diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer aos amados irmãos, disto nós temos certeza, disto nós sabemos, que o cristianismo é a religião da certeza. Em primeiro lugar, cristianismo é saber. Em segundo lugar, cristianismo é conhecer. Olha o que a palavra nos diz, capítulo 2 e o versículo 13: conheceis aquele que é desde o princípio. Agora a expressão bíblica é conheceis, conhecimento. É importante buscar o conhecimento de Deus. A palavra nos orienta e nos diz que o seu povo, o povo de Deus, estava se perdendo porque faltava conhecimento.
Precisamos buscar este conhecimento da parte do Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. No capítulo 2, versículo 14 diz: conheceis o Pai, conheceis aquele que é desde o princípio. Versículo 18: conhecemos que já é a última hora. Uma outra coisa que a igreja do Senhor precisa saber é que nós já estamos vivendo a última hora da igreja na face da terra. Não apenas os últimos tempos, não apenas o fim dos tempos, mas a última hora. Brevemente Jesus aparecerá. Brevemente Jesus virá buscar a sua igreja. A igreja do Senhor será arrebatada aqui da terra. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares, para desfrutar de toda a glória que Ele nos tem prometido. E a igreja sabe disto, e nós precisamos comunicar esta mensagem aos homens, às pessoas, para que se arrependam, para que se convertam, para que venham a Cristo, se arrependam dos seus pecados e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A palavra ainda nos diz no capítulo 3 e o versículo 16: conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. É nisto que nós conhecemos o amor de Deus, que Jesus deu a sua vida por nós, para nos salvar, para nos perdoar, para nos redimir. E nós também devemos dedicar as nossas vidas para alcançar outras vidas para Deus, para o seu reino, para o evangelho. No versículo 24 do capítulo 3 nós lemos: conhecemos que aquele que permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado, o Senhor, Ele permanece em nós, na vida do crente, no nosso viver diário. Capítulo 4, versículo 2 diz: conheceis o Espírito de Deus. Veja quantas coisas precisamos conhecer. Capítulo 4, versículo 6: conhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Não se engane, queridos amigos, nem todas as religiões levam a Deus, nem todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é perdição, o fim dele é a morte, o fim dele é o inferno. Para escapar do caminho da perdição, você precisa entrar pela porta que se chama Jesus. É isso que o texto está nos dizendo aqui: conhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Existe o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que ilumina nossa mente, que dirige os nossos passos, que nos conduz para mais perto de Deus. Mas também existe o espírito do erro, aquele que quer afastar os homens da presença de Deus, que quer deixar o homem cada vez mais envolvido nas paixões carnais, que afasta o homem de Deus e que impede do homem receber a salvação bendita no Senhor Jesus Cristo. Portanto, abra sua mente, o seu entendimento. Qualquer mensagem, qualquer palavra, qualquer coisa que queira te afastar de Deus, é o espírito do erro que está querendo te enganar. Mas Deus quer você mais perto dele, pela palavra, pelo evangelho, pela mensagem que nós pregamos, pelas escrituras que precisamos ler e entender, querido amigo, querido irmão. Podemos ler também, aleluia, no capítulo de número 4, versículo 13: conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque por ele nos ter dado o seu Espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Precisamos permanecer no Senhor. Conhecemos que permanecemos nele. Aleluia. Capítulo 4, versículo 16 da primeira epístola de João nos diz: conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. E ainda capítulo 5, versículo 2: conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aleluia. Amamos a Deus, devemos também amar os seus filhos. Conhecemos que amamos os filhos de Deus, se
amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Precisamos crer nisto. Além da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo, da nossa religião ou a verdadeira religiosidade ser uma religião do saber e do conhecer, também é uma religião do ter. Veja bem que a palavra do Senhor nos diz no capítulo 1 e versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, aleluia! Aqui nós temos a convicção de ter o perdão dos pecados. Se você anda na luz, você tem, não é terá, não é talvez, não é quem sabe, não é possivelmente, não é Deus faça o que Ele quiser, não. Deus já deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, e isto nós já recebemos, já temos o perdão dos pecados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Capítulo 2 e o versículo 1, nós lemos: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Nós temos um advogado. Aleluia. Enquanto Jó desejava ter um árbitro, um advogado, nós temos um advogado que peleja por nós, que age por nós, que advoga as nossas causas. Aleluia. Que intercede pela tua vida, querido amigo, querido irmão. A palavra do Senhor orienta a não pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes um advogado. Nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que mais nós temos? Temos o perdão dos pecados, temos a luz divina que atua e peleja em nós e por nós. Nós temos um advogado. O que mais nós temos? No capítulo 2, versículo 23, aquele que confessa o Filho tem o Pai. Se você confessa Jesus como seu Salvador, você tem o Pai. O Pai está também com você. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, o Senhor promete: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Pai quer morar na tua casa, Ele quer morar na tua vida, Ele quer morar no teu coração. No capítulo 5, versículo 13, nós lemos: tendes a vida eterna. Aleluia. Se você tem o Pai, se você tem o Filho, se você tem um advogado, se você tem o perdão dos pecados, então você tem a vida eterna. É lamentável alguém andar e viver em uma religião que os seus pais viveram, os seus antepassados viveram, que você vive por toda a vida, e quando essa pessoa morre, parte, alguém chega e diz: Deus te coloque num bom lugar. Não há uma certeza. É como um viajante, como eu comecei dizendo aqui, que viaja sem uma bússola, sem as estrelas para lhe guiar, lhe conduzir, e anda à deriva, anda por andar, não sabe para onde vai. Eu imagino alguém entrar em um ônibus e perguntar ao motorista em qual direção aquele ônibus está indo, e o motorista dizer: eu não sei para onde vamos. Quando chega lá, Deus sabe, nos conduza para um bom lugar. Isto é algo inconcebível, inaceitável. Ninguém quer ser conduzido por uma liderança, por um motorista que não sabe para onde vai. Mas eu estou te dizendo aqui: Deus tem preparado a vida eterna para aqueles que têm o Pai, para aqueles que têm o Filho, para aqueles que têm Jesus como seu advogado, para aqueles que têm os seus pecados perdoados pelo sangue do Cordeiro. Oh, que coisa maravilhosa! Temos a vida eterna. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Capítulo 3, versículo 21. Outra coisa que nós temos é confiança. Confiamos em Jesus,
confiamos na palavra do nosso Cristo, do nosso Salvador. No capítulo 5, versículo 14, lemos: e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Temos confiança de que quando oramos, Deus nos ouve, porque não oramos segundo a nossa vontade, não oramos segundo o nosso querer, mas oramos como Jesus orou: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus, é o desejo de Deus que a oração do crente seja feita à vontade de Deus. Jesus orou lá no Getsêmani: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. É a vontade do Pai que deve prevalecer. Portanto, querido irmão e amigo, se você tem um plano, se você tem um projeto, se você tem algo que você precisa fazer ou realizar, tenha confiança que se você está fazendo segundo a vontade de Deus, você terá a resposta da sua oração. O Senhor te responderá. Então nós podemos afirmar que nós temos estas bênçãos da parte do Senhor. E para concluir, aqui tenho dito aos irmãos que o cristianismo é a religião da certeza. Todos estes textos que eu tenho lido está na primeira epístola de João, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Esta religião é a religião que nos dá o entendimento. Nós sabemos, nós conhecemos, nós temos, e agora nós vemos que o cristianismo é ser. Aleluia. Capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus. Isso aqui é ser. Você é filho de Deus. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, você é filho de Deus. E isto aqui esclarece uma dúvida que muitas pessoas têm. Há pessoas que acreditam que todos são filhos de Deus, então não precisa mudar de vida, então não precisa um novo nascimento, então não precisa converter-se dos seus pecados, porque todos são filhos de Deus. Mas na verdade nem todos são filhos de Deus. Para alguns que chegavam e batiam no peito por serem descendentes de Abraão, por fazerem parte da nação de Israel, por terem uma tradição e alguns ritos religiosos, batiam no peito e diziam: somos filhos de Deus. E o Senhor disse: vocês são filhos do diabo, porque se fosses filhos de Deus, fazia a vontade do meu Pai que está nos céus. Vocês não são filhos de Abraão, não, porque se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas coisas que Abraão fazia, acreditaria nos Deus dos céus, converteria os seus caminhos do erro para a verdade. Então não é simplesmente alguém dizer que é filho de Deus que vai garantir que ele é, mas é preciso receber Jesus. A palavra do Senhor nos diz: ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Se foram feitos filhos é porque não eram, porque se já era filho, não precisava ser feito. Mas nós fomos recebidos, éramos como um zambujeiro bravo, que fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Nós éramos como bastardos, impuros, indignos, mas o Senhor nos recebeu por filho, porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora a palavra nos diz: amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos, quer dizer que não éramos, mas agora somos. Capítulo 4, versículo 4, nós lemos: filhinhos, vós sois de Deus. Aleluia. E ainda podemos ler no capítulo 4, versículo 6: nós somos de Deus.
Olha a palavra repetindo, capítulo 4, versículo 17: qual Ele é, somos nós neste mundo. Capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus. Veja que o evangelista, escrevendo esta carta, ele deixa registrado repetidas vezes: agora somos filhos de Deus, filhinhos vós sois de Deus, nós somos de Deus. Qual Ele é, nós somos neste mundo, sabemos que somos de Deus. É Deus falando por seu Espírito, afirmando, confirmando que o crente hoje, nos dias em que nós vivemos, em que para muitos não existem verdades absolutas, apenas a verdade relativa, que em algum lugar é verdade e outro lugar não é. Esse tipo de verdade não é verdade. A verdade que é verdade em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer situação e estação do ano. A verdade que é verdade permanece sendo verdade. E Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade, e é esta verdade quem liberta o homem. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o seu povo, aqueles que lhes ouvia, disseram: mas nós não somos escravos de ninguém, como vamos ser libertos? Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Há muitos que cometem o pecado, portanto se tornaram escravos do pecado. Porém, se a verdade vos libertar, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade que liberta. Por último, queridos irmãos e amigos, ainda na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, nós lemos: também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Portanto, querido e amado irmão, fiquemos com esta palavra, vivamos o Evangelho de Cristo na íntegra. O Evangelho do saber, o Evangelho do conhecer, o Evangelho do ter as bênçãos celestiais em nossas vidas, o Evangelho do ser, aquilo que de fato Deus tem preparado para todos nós, reservado para os seus servos. Fique com esta palavra, que Deus continue abençoando, guardando e protegendo a tua vida, querido irmão, querido amigo, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa pode dizer amém.